dia. Hoje, terça-feira, dia 24 de novembro, mais uma revisão. Hoje será de matemática, tá? Vamos relembrar aqueles assuntos que nós vimos durante o quarto bimestre, que são muito importantes. Eu vou pedir licença de vocês para tirar a máscara e facilitar a nossa comunicação durante a aula de hoje, tá bom? Só um minutinho. Vamos lá então. Revisão de matemática. Peguem o livro de vocês, tá bom? Nós vamos relembrar e estudar aí, ó, bastante divisão, né? Que foi o assunto que chegou, né? Lembrando que para dividir nós temos que aprender a multiplicação que nós vimos durante o terceiro bimestre, tá? Vamos lá, o primeiro assunto de acordo com o cronograma de avaliações. O primeiro assunto, ó, vai ser dividir em partes iguais, que está na página 3 do livro de vocês, na página 3 até a página 10. Eu trouxe dois exemplos de divisão, tá bom? Para mostrar para vocês quais são as casas de multiplicação que irá cair na avaliação. A casa de 2, de 3 e a de 4, que a de 4 nós vimos recentemente, né? Então também será inclusa nos exercícios avaliativos, tá bom? Vou mostrar para vocês o primeiro exemplo, como é que nós vamos fazer para resolver uma divisão. Olha aqui, ó. Começamos do mais fácil, que foi os números, né, que nós trabalhamos primeiro. 12 dividido por 2. Como é que eu vou realizar essa divisão, né? Eu tenho sempre que lembrar da multiplicação lá, olha aqui, ó. Vou voltar lá na tabuada de 2, na casa de 2, e lembrar duas vezes que número que eu chego a esse resultado aqui, 12. Aí tentar lembrar, ó, encontrei o número 6. 2 vezes 6 é igual a 12. Você repete sempre o resultado, tá bom? Dessa conta aqui. 2 vezes 6 é 12. Você repetiu aqui. E aí, ó, você vai fazer a subtração dessa continha. Finalizou, zerou, ok. Você chegou ao resultado da sua divisão, que é quanto? É 6. Tá? Então, sempre resolver uma divisão assim, ó, por meio da multiplicação. Você vai ter que voltar lá na casa de 2 e encontrar um número que multiplicado aqui, ó, por ele, que deu o mesmo resultado aqui, ó, 12. Tá ok? Então, esse é o primeiro exemplo. Começando pelos números mais fáceis. 8 dividido para 2. Lembram? 9 dividido para 3. Aí sempre tem que voltar na casa de multiplicação, lá na tabuada de multiplicação, para encontrar um número exato com o que nós estamos aqui atrás, tá? Agora, vai dificultar um pouquinho, mas não muito, tá? Também temos a divisão, tá? 69 dividido por 3. Como é que nós vamos fazer essa conta? Aí você fica, as 69, mas na casa de 3 não tem nenhum número que dê 69. Como é que você vai resolver? Primeira coisa, você, ó, vai separar os números, por quê? Porque 6, você consegue dividir 6 por 3. Então, você vai dividir primeiro 6, tá? Você vai deixar um 9 aqui no cantinho e vai resolver primeiro o número 6. Então, 6 dividido por 3. Por isso que nós colocamos, ó, esse símbolo aqui, ó, apóstrofe, para poder fazer por partes essa divisão. Então, 6 dividido por 3. Aí, volta lá na casa de 3. 3 vezes quanto que dá 6? Aí, ó, 2 vezes 3 é igual a 6. Colocou o resultado aqui, ó, você vai subtrair. Lembrando que você está trabalhando primeiro, ó, o número 6 e não 9. O 9 vai ficar aqui paradinho. 6 menos 6 é igual a 0. Resolveu, ó, lembrando que ainda tem o número 9 para você dividir por 3. Você desceu o número 9, tá? E vai tentar, ó, lembrar lá da tabuada de 3. 3 vezes quanto que dá 9? Aqui, ó, encontramos o número 3. 3 vezes 3 é igual a
9. Lembrando que toda vez que você encontrar um número, você tem que repetir aqui, tá? Finalizou, realizou a subtração também, tá? Então, toda vez que vocês tiverem um número assim muito grande, 69 dividido para 3, por exemplo, mas não tem nenhum número na casa de 3 que dê 69, aí você lembra, eu vou ter que dividir primeiro esse número aqui, para depois dividir o segundo número, tá bom? Então, sempre prestar muita atenção nos números que vocês vão dividir. Lembrando ainda que divisão, para eu trabalhar com divisão, eu vou estar trabalhando a multiplicação. Então, estudem a tabuada de 2, de 3 e de 4, multiplicação, para poder vocês realizarem as divisões, tá bom? Mas caso na hora de realizar a divisão dê um branco e esqueceu, de que forma vocês podem estar fazendo? Por exemplo, a casa de 2, você vai sempre contar de 2 em 2. A casa de 3 em 3. A casa de 4 em 4. E assim sucessivamente. Lembrando que todo número multiplicado por 0 vai ser sempre 0, tá bom? Não esqueçam. E 2 vezes 1 será 2, 3 vezes 1 será 3, 4 vezes 1 será 4. Todo número multiplicado por 1 será sempre um número maior que 1, tá? Não esqueçam. Aí então você já começa a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Eu dei um branco. 2 vezes 2, não sei. Você vai contar de 2 em 2, assim com a casa de 3 e com a casa de 4. Mas é importante estudar, tá bom? Para aprender as casas, né? Todos os números direitinho, que aí vocês conseguem resolver com mais rapidez, com mais agilidade e mais fácil também as divisões, tá? Então, o primeiro assunto é dividir em partes iguais, trabalhar as divisões, tá? Não esqueçam de estudar as tabuadas. O segundo assunto é metade e terça parte, que nós iremos trabalhar também a divisão. Olha só, divisão presente aí, ó, direto no quarto bimestre. Metade e terça parte, da página 11 até a página 16 do livro de vocês. Qual é a ideia? Quando nós falamos em metade, lembram ainda? Metade. Eu quero a metade de um chocolate. O que eu vou fazer? Dividir o meio, né, em 2. Então, toda vez que eu falar em metade, eu vou lembrar do 2. Então, eu vou dividir em 2 partes, né? Quando eu falar em terça parte, eu vou me lembrar de 3, tá? Metade 2, terça parte 3, tá? Não esqueça. E realizar as divisões, tá? De acordo com o que a questão pede para vocês. Então, o importante é isso, lembrar que metade eu vou estar me referindo a 2 e terça parte vou estar me referindo a 3 e realizar as divisões, tá ok? Outra coisa muito importante lembrar, que eu percebi que vocês deu um branco. Quando eu falo em dobro, eu estou me referindo a 2. E triplo, eu estou me referindo a 3. Então, são coisas que vocês não podem mais esquecer, tá bom? Mas, na prova, a questão é metade e terça parte. Já vão botando na cabeça, memorizando metade 2, terça parte 3. Metade 2, terça parte 3, tá? Divisão. Mais um assunto, operações e problemas, tá? Na página 27 aí do livro de vocês, vão acompanhando, tá bom? Página 27 até a página 34. Esse cronograma aqui, ó, eu enviei ontem, tá? Lá no grupo do WhatsApp. Então, fica fácil já para vocês começarem os estudos de vocês em casa. Então, nós vamos estudar aqui, ó, operações e problemas. Lembram que quando nós estudamos esse assunto, eu perguntei de vocês, ó, quais são as 4 operações que nós temos? Aí ficaram pensando. Nós temos 4 operações. A adição, que é a soma, o mais, que vocês lembram.
A subtração, que vou diminuir só o tracinho, tá? Só uma cruzinha, né? Subtração, tracinho. A multiplicação, que é o xizinho, e a divisão, que foi agora recente que nós aprendemos, que é aquele tracinho e as duas bolinhas, uma em cima e outra embaixo, tá? Então, nesse assunto, nós vamos trabalhar em alguns problemas, em algumas situações, tá? Que vai aparecer lá na prova, que vocês viram também aqui nas atividades. E nós iremos tentar ler, né, e identificar se eu vou somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Lembrando que nós já trabalhamos essas 4 operações durante o segundo ano, tá? Durante todo esse ano, tanto nas aulas remotas como nas presenciais, nós vimos essas 4 operações, tá? No livro de vocês, na página 28, tem 4 situações onde é possível observar a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Então, lembrando assim, quando eu falar em troco, em diferença, eu fui na balança, fui na drogaria, fui me pesar, subi com a minha bolsa, meu peso deu 55. Eu desci da balança, deixei minha bolsa, já deu 53, tá? Então, toda vez que o problema estiver se referindo à diferença ou a troco, né? Nós sempre vamos usar nessa situação a subtração. Na soma, quando eu quiser me referir assim, quiser saber o valor do todo, né? Quantos, por exemplo, os livros eu tenho de português e de matemática. Quando vier a palavra o todo, quiser saber o valor do todo, eu vou estar usando aí a adição, que é a soma, tá? A cruzinha que vocês falam. E também tem uma situação, que nós vamos usar a multiplicação, quando se refere ao seguinte, um produto custou 50 reais, por exemplo. Se eu comprasse 5, 10 desses produtos, quanto que sairia? Por exemplo, quanto eu pagaria, quanto que seria o valor? Então, nesses casos assim, quando aparecer no problema que um valor de algum objeto é tanto e o problema vem sugestionando, se eu comprasse mais desse produto, quanto sairia? Nesse caso, nós podemos estar usando a multiplicação, tá bom? Que eu consigo chegar mais rápido à solução do problema. E quando o problema vem falando em distribuir, dividir, repartir, nós podemos usar aí nesse caso a divisão, que foi um dos últimos, né, das últimas operações que nós vimos recentemente. Então, para resolver um problema, sempre ler, lembram em português que eu falo muito para vocês, vamos entender, interpretar, olha só, interpretação de texto aparecendo aqui em matemática. Então, vocês deverão ler o problema, tá bom? Tentar entender, se coloquem na situação, prestem atenção nas dicas, né? Se for troco, se for diferença, eu vou usar a subtração, e tentar identificar em que problema, qual das operações você vai usar para melhor resolver, tá? Então, ler o problema, parte por parte e verificar qual operação você vai estar usando para chegar àquela resposta. Operações e problemas, tá bom? Vocês podem revisar todas essas atividades que tem aqui no livro e daqui a pouquinho eu vou estar enviando também no grupo mais questões para vocês irem treinando e aperfeiçoar mais ainda o conhecimento de vocês, tá? E o último assunto de matemática, semana passada nós vimos, tá? Que é sobre sequências. É muito fácil também esse assunto e legal de ser trabalhado. É da página 38 até a página 41 do livro de vocês. Então, sequência, né? Nós vamos seguir uma ordem, uma determinada ordem. Por exemplo, vou mostrar aqui para vocês, a sequência, dessas imagens, tá? Vamos observar aqui que nós temos um coração, um círculo e uma estrela. Vamos continuar seguindo essa ordem. Coração, um círculo, e se vocês tivessem que completar essa sequência, qual seria a próxima imagem que vocês iriam usar? Qual será a próxima imagem que está faltando? Então, observar a ordem, tá, da sequência e preencher.
coração, círculo e ficou faltando a estrela. Então, sequência é isso, é vocês observarem a ordem e preencher corretamente, tá ok? Essa sequência aqui é de imagens, mas possa ser, assim como veio na atividade do livro de vocês, sequências numéricas. E aí observar do primeiro para o segundo número, né? De quanto em quanto aquela sequência tá indo. Na letra A, tá bom? Acompanhe aí na página 39 do livro de vocês. Tem a sequência, ó. 0, começou com o número 0, depois foi para o número 3, depois para o número 6, depois para o número 9, e aí vem 2 quadrinhos em branco para vocês completarem. Do 0 para o 3, de quanto em quanto foi a contagem? A gente começa 0, né? 1, 2, 3. Aí você já sabe que essa sequência numérica é de 3 em 3. Então, sempre para dar continuidade a essa sequência, você pega do primeiro para o segundo número e conta, né? Partindo dele, né? Qual foi o próximo número, para poder você seguir essa ordem, essa sequência, tá bom? Então, estudem sequências numéricas, que são esses exemplos do livro, que nós fizemos vários exercícios, né? E também a sequência, ó, de figuras, tá? Olha só relembrando, assunto da prova de matemática, divisão, metade, terça parte, que também vamos trabalhar divisão, operações com problemas, também aí, ó, soma, subtração, multiplicação e divisão e as sequências. Então, vamos lá estudar multiplicação, tá bom? Casa de 2, 3 e 4, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá? Vou mandar a atividade para vocês. Surgiu dúvidas, podem me perguntar pelo WhatsApp, que eu estou aqui à disposição de vocês, tá? Mandem foto que está contando a frequência de quem está estudando em casa, tá bom? Fico por aqui, amanhã teremos outra revisão, tá bom? E eu aguardo vocês.